Boa tarde, meus irmãos. Espero que o Senhor esteja sendo com cada um de vocês nesse dia. Nós queremos ter a nossa live de hoje fazendo um breve resumo sobre as dispensações. Aí eu queria falar sobre a importância disso hoje, mas eu creio que será algo muito produtivo. Vamos começar falando com Deus? Peço a todos para curvarem suas cabeças e nos dirigimos ao Senhor. Pai bendito, agradecemos ao Senhor pela tua mão em nossas vidas. Seja conosco porque nós precisamos de ti. Agrada-te de nós, ó Pai. Peço a tua graça, peço a tua misericórdia e te suplico pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos. Te pedimos por aqueles que estão passando pelo vale da dor da separação de um ente querido. Lembramos dos familiares do nosso irmão Valeriano, da nossa irmã Terezinha. Lembramos, ó Pai, da nossa irmã Ilza, do irmão Idálio, da irmã Nícia, da Rebeca, que perderam a mamãe. Tem misericórdia, Deus. Seja com nossa tarde aqui, ó Pai, abre os nossos olhos para aprendermos da Tua palavra. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um estudo rápido, muito breve, sobre como é que compreender essa realidade dispensacional faz com que a gente entenda melhor certas passagens da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E hoje a gente vai fazer o estudo só em Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia então, por favor, nessa passagem. Mateus 13, nós temos cerca de 7 parábolas. Primeiro, a gente tem a parábola do semeador. Depois, a gente tem a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento. Aí depois, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da grande rede. Meus irmãos, ao todo são 7 parábolas. E eu queria que você percebesse que essas parábolas, elas são chamadas de os mistérios do reino. O que a gente vai notar? Começa a ler comigo aí, por favor, capítulo 13, o versículo 3 diz assim: de muitas coisas lhes falou por parábolas. Olha, se você observar o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 12, não tem nenhuma parábola. Então, no Evangelho de Mateus, na narrativa que ele faz, até o capítulo 12, não tem nenhuma parábola. Mas a partir do capítulo 13, Jesus vai trazer séries de parábolas. Acontecerão várias. Só nesse capítulo 7. Aí, mais embaixo, os próprios discípulos, eles questionam Jesus Cristo por causa disso. Olha o verso 10. Diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que falas por parábolas? Meus irmãos, os discípulos, eles ficaram admirados. Eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, até agora o Senhor não tinha falado por parábola. Mas agora, por que está começando a falar por parábola? Por que essa novidade? Por que está fazendo diferente? Meus irmãos, só para a gente perceber, observa, por favor, o verso 34. Diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Olha, a gente vai entender algo muito importante no ministério de Cristo. O porquê que ele começa a falar por parábolas aqui a partir do capítulo 13, no Evangelho de Mateus. O que acontece? Se você observar a narrativa, você vai notar que no capítulo 9, Jesus termina observando as multidões como ovelhas que não tinham pastor. Jesus se compadece e diz assim: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está interessado na salvação das pessoas. No capítulo 10, ele pega os seus discípulos e ele manda de 2 em 2 a todas as aldeias de Israel. E ele faz questão de dizer que era apenas as aldeias de Israel. E ele capacita os seus discípulos a operarem sortes diversas de milagres. Então, curas, expulsão de demônios. Capítulo 9, se compadece das multidões. Capítulo 10,
manda seus discípulos às diversas aldeias. No capítulo 11, Jesus vai repreender aquelas cidades, aquelas pessoas, porque desfrutaram os milagres, mas não se arrependeram. Então, só para você perceber isso, observe bem o capítulo 11, como é que Jesus Cristo faz. Capítulo 11, versículo 20, diz assim: Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Meus irmãos, sigam a linha de pensamento. Capítulo 9, ele preocupado com as multidões. Ele ia de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Ele manda rogar ao Senhor para que envie trabalhadores para aquela seara. Capítulo 10, ele manda os discípulos fazerem milagres em diversas aldeias. No capítulo 11, ele repreende aquelas cidades porque desfrutaram milagres, mas não se arrependeram. Ele fala: Ariti, Corazim, Ariti, Cafarnaum, se em Tiro ou em Sidom tivesse acontecido o que vocês viram, teriam se arrependido. Ele fala: se Sodoma tivesse visto, Sodoma existiria até hoje. Aí ele termina o capítulo 11 fazendo um convite universal. Vinde a mim todos que estiverem cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que acontece então no capítulo 12? Capítulo 12, Jesus, ele expulsa um demônio, e o endemoniado, que era surdo e mudo, passa a falar. Aí os fariseus, para explicarem isso, os fariseus dizem que Jesus Cristo está expulsando os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. É onde Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o que a gente está percebendo nessa sequência? Jesus, ele se volta àquelas aldeias. As aldeias o rejeitam. Jesus manda os discípulos irem especificamente às aldeias de Israel. E, infelizmente, há uma rejeição em massa. Jesus, ele faz um convite universal. Aí as pessoas atribuem os feitos de Cristo aos demônios. Então Jesus começa o capítulo 13 agora trazendo uma nova forma de ensinar. Ele começa a ensinar por parábolas. O que isso daí quer dizer? Jesus vai ensinar que as parábolas dele eram exatamente para tratar com aqueles que não queriam entender a mensagem do reino. Olha o capítulo 13, versículo 11. Ele diz assim: Ao que respondeu. Versículo 10, os discípulos perguntam por que ele fala por parábolas. No versículo 11 ele fala: Ao que respondeu. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus está explicando: olha, o problema é que essas pessoas, elas receberam e rejeitaram. E porque elas receberam e rejeitaram, a partir de agora eu vou falar por parábolas. Porque vocês que têm interesse, mais e mais vocês vão entender. Aqueles que estão rejeitando, mais e mais irão se endurecer. Meus irmãos, o que a gente está aprendendo aqui? O que a gente está percebendo? Tem uma lição pessoal para cada um de nós. Quem tem, se lhe dará, vai ter abundância. Quem não tem, até o que tinha lhe será tirado. Sede espiritual é assim. Quando você cultiva a sede, cada vez você quer mais de Deus. Quando você não cultiva a sede, cada vez você fica mais enfastiado com as coisas espirituais. Quem tem, se lhe dará. Quem não tem, até o que tinha, lhe será tirado. Observa, tem pessoas que gostam de aprender da Bíblia, gostam de buscar a face de Deus. Tem pessoas que para ouvir uma mensagem de meia hora é um tormento e não aprende nada. Durante a mensagem está sempre com a mente em outro lugar. Ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tinha, lhe será tirado. Mas pensando aqui, o que está acontecendo é o seguinte: Jesus Cristo, ele vem pregando assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E para mostrar que o reino dos céus estava sendo chegado, ele ensina com autoridade.
Ele ensina não como os escribas e os fariseus, ele ensina como o próprio Filho de Deus. Ele faz diversas sortes de milagres. Ele cura todos os tipos de enfermos, ele ressuscita mortos, ele expulsa demônios. Mas o que as pessoas fazem? Mais e mais as pessoas rejeitam. Então Jesus, a partir daqui, ele vai parar de falar sobre arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele vai mostrar que houve uma mudança no programa que estava sendo proposto. O reino será adiado. Esse reino que estava próximo, que aconteceria ali naquele momento, devido à rejeição das pessoas, seria adiado por um tempo. É um mistério das dispensações. Então, a partir dali, o Senhor está dizendo que haveria algumas alterações que no Velho Testamento não eram ensinadas. Aí, nessas parábolas do mistério do reino, observe algumas coisas que acontecerão. Primeiro, Jesus fala sobre a parábola do semeador. E o que Jesus diz? Que o semeador saiu a semear e as sementes caíram em diversos locais diferentes. Teve uma que foi à beira do caminho. Aí fala que foi pisada pelos homens, as aves vieram e comeram. Teve uma segunda que caiu em solo rochoso. Diz que no início ela germinou, mas porque não tinha raiz, o solo rochoso não permitia que as raízes se aprofundassem, veio o sol e secou aquela semente. A terceira caiu entre os espinhos, estava germinando, só que os espinhos sufocaram aquela semente. A quarta, então, cai no solo fértil e começa a produzir 100, 60 e 30 por 1. Essa é a primeira parábola. O que Jesus Cristo vai ensinar com essa parábola? Ele vai mostrar um mistério. Ele diz que o reino, a semente, realmente é a palavra de Deus. Ele fala que haverá uma questão acerca do reino. Nem todos aqueles que receberem a palavra de Deus necessariamente serão salvos. Observe que constantemente ele se refere ao reino. Observe bem. Se você observar aqui, diz assim, capítulo 13, o versículo 24 fala: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Verso 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: reino dos céus é semelhante. 33. Reino dos céus é semelhante. E ele vai falando isso constantemente. O verso 44, o verso 45, o verso 47. Então, meus irmãos, Jesus quer dizer sobre algumas coisas que não eram revelados acerca do reino. O que as pessoas imaginavam? As pessoas imaginavam que assim que viesse o reino, todo mundo se converteria. Todo mundo teria desejo de participar logo do reino. Jesus, ele está mostrando para as pessoas que a rejeição à pessoa dele aconteceria, que realmente haveria um intervalo na manifestação do reino. Então, as 4 sementes caídas mostram que nem todo mundo que recebesse a semente permitiria que a semente germinasse. Em primeiro lugar, aquela que caiu à beira do caminho, Jesus fala que os homens pisaram. Aí vieram as aves e comeram a semente. O que Jesus está dizendo? Que, infelizmente, porque as pessoas rejeitam a palavra de Deus, essas aves que representam o maligno, elas vêm e tiram a palavra do coração da gente. Alguém pode perguntar aí: ô pastor, onde é que está dizendo que as pessoas pisaram? Se você observar a mesma narrativa no Evangelho de Lucas, Lucas fala esse detalhe, que essa semente que caiu à beira do caminho, os homens pisaram. E no que os homens pisaram, vieram as aves e comeram a semente. As aves representam o maligno. Aqui, meus irmãos, o que a gente vai aprender? Que quando o homem despreza as coisas espirituais, ele está dando ao maligno autoridade para tirar essas coisas do seu coração.
O maligno gostaria de tirar a palavra do coração de todos os homens, mas ele só tem autoridade, só tem permissão de tirar a palavra do coração daqueles que pisam a palavra, que desprezam as coisas de Deus. Lembra que é assim que diz 2 Coríntios 4, versículo 4? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século tirou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Percebe? Quando o homem pisa a palavra de Deus, aí as aves vêm e engolem essa semente. Quando o homem quer ser incrédulo, aí o Deus desse século cega o entendimento dele. Esse é um dos mistérios. Nem todo mundo que recebe a palavra vai realmente permitir que a palavra produza fruto. Dá um exemplo aqui. Percebe como é que os entendidos, entre aspas, deste mundo, geralmente são aqueles mais endurecidos? Pessoas que estudam a natureza, pessoas que estudam, por exemplo, a medicina. Meus irmãos, quando a pessoa vai olhar o corpo humano e ver a perfeição que existe no corpo humano, como é que a pessoa, diante disso, vai dizer que o corpo humano surgiu por acaso? Surgiu numa série de acidentes da evolução? Oh, meus irmãos, é muita cegueira. Quando a pessoa vai estudar, por exemplo, a questão da natureza, essa natureza tão perfeita, tão bela, como é que a pessoa vai dizer que isso daqui foi obra de uma explosão, que isso daqui foi obra de um acaso, obra de acidentes que foram acontecendo sucessivamente? Oh, meus irmãos, o que a gente vai percebendo aqui? Que porque a pessoa não quer crer na palavra de Deus, porque ela despreza a palavra de Deus, porque ela acha que a palavra de Deus é ficção, o inimigo tem autoridade para deixá-la cega. A pessoa é super inteligente, ela é super entendida, ela tem uma percepção muito grande das coisas naturais, mas quando entra nas coisas espirituais, totalmente cega. Primeira semente, caiu à beira do caminho, os homens pisaram, os homens desprezaram, as aves vêm e comem. Eis aqui um dos mistérios acerca do reino. E uma percepção para a gente ter conosco. Nunca desprezemos a palavra do Senhor. Aí Jesus fala sobre uma segunda semente que cai no solo rochoso. Aí Jesus vai dizer que o solo representa o coração do homem. Meus irmãos, tem pessoas que têm um coração duro. Fala que no início a palavra até que germina. Só que o coração duro da pessoa não permite que a palavra produza raízes na sua vida, que a palavra se aprofunde. Tem pessoas que elas gostam da palavra apenas assim, no que fazem cócega nos seus ouvidos. Se é uma palavra, vamos supor aí, encorajamento, motivação, uma palavra assim que conforte naquele momento, a pessoa até que ouve, e ouve com alegria. Jesus quer te abençoar. Jesus quer te salvar. Jesus quer cuidar de você. A pessoa gosta disso. Só que ela tem um coração duro quando é uma palavra que é para trazer transformação, que é para trazer quebrantamento, que é para trazer mudança de vida. Aí qual é a reação da pessoa? Ela não permite que a palavra produza raízes, que a palavra se aprofunde no seu coração. Se ele é usurário, ele não permite que a palavra leve ele a ser generoso. Se ele é um homem mundano, ele não permite que a palavra leve ele a se desprender do mundo. Se ele é uma pessoa orgulhosa, ele não permite que a palavra leve ele a ser uma pessoa quebrantada. Então, não permite que a palavra produza raízes. É o coração duro. Aí fala que com o primeiro solzinho que surgir, a palavra murcha. Já parou para perceber quantos ex-crentes que existem no mundo? Ex-evangélicos. Pessoas que durante um tempo fizeram parte de uma igreja e no início estava até bem envolvido. É o que nós chamamos de crentes fogo de palha. Já viu como é que é fogo de palha? Quando você acende,
pega fogo rápido, mas como é palha, apaga rápido também. Já percebeu quantas pessoas que existem assim em todas as igrejas? A gente sabe que salvação não se perde, mas muitas vezes a pessoa nunca foi salva. Ela recebeu na hora com alegria, mas ela nunca permitiu que a palavra tivesse raízes na sua vida. Então, meus irmãos, Jesus está mostrando esse mistério. Ele está dizendo que tem pessoas que desprezam e o inimigo as deixa cega. Tem pessoas que recebem com alegria, mas nunca permitem que a palavra produza mudança na sua vida. Rapidinho, elas abandonam. Jesus vai dizer sobre um terceiro grupo de pessoas que ele fala que é aquela palavra que nasce no meio dos espinhos. Jesus ensina que os espinhos ali são as tentações do mundo, a fascinação das riquezas. O que Jesus está dizendo? Que é aquele coração dividido, e aquele coração que recebe a palavra, mas quer que os espinhos cresçam junto com a palavra, ou que a palavra cresça junto com os espinhos. Ele recebe a palavra, mas está sempre encantado com o mundo, a fascinação das riquezas, as tentações que o mundo oferece. Jesus fala que conforme a palavra vai crescendo, esses espinhos vão sufocando a palavra. Aí Jesus está falando que existe esse terceiro grupo de pessoas. Ele está dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida. Ele fala que se em Sodoma tivesse acontecido o que ali aconteceu. Então, por que Corazim, por que Betsaida, por que Cafarnaum não se converteram? Por que tantas pessoas rejeitaram? Jesus está dizendo que são três as razões. Primeiro, o inimigo que quer tirar a palavra do coração do homem. Nós temos um inimigo espiritual. Esse inimigo é o diabo. O diabo e seus demônios, eles querem cegar o entendimento das pessoas para não crerem no evangelho. Eles querem fazer de tudo para tirar a palavra do coração do homem. Jesus fala que é um segundo inimigo, é o solo rochoso. Então, é o coração do homem, a nossa carne. Meus irmãos, nós temos uma carne que é dura para as coisas espirituais. Lembra que a Bíblia fala que a nossa carne não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo o pode estar? Eis aí um segundo inimigo. Então, além de Satanás querer nos cegar, nós temos um coração duro que não quer permitir que a palavra do Senhor crie raízes. Aí Jesus fala sobre um terceiro inimigo, as fascinações do mundo, os espinhos. Aí nós vemos que espiritualmente nós temos o diabo, a carne e o mundo como inimigos da palavra de Deus na nossa vida. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos realmente ter uma atitude com a palavra de valorizá-la para que o inimigo não tenha autoridade de tirá-la de nossa vida. Nós precisamos considerar o nosso coração e nos quebrantarmos diante do Senhor. Deus, a palavra diz que a tua palavra é como o martelo que esmiuça a penha. Ora, a penha é o meu coração duro. Me quebranta pela tua palavra, Senhor. Me ajuda a permitir que a palavra tenha raízes na minha vida. Meus irmãos, pensem bem nisso. Sempre que a palavra te confrontar, não resista. Sempre que a palavra te pedir mudança, não resista à mudança. Não permita que seu coração se endureça diante dele, diante da palavra. Terceiro inimigo, as fascinações do mundo. Os espinhos têm que ser arrancados para que a palavra possa crescer com liberdade. Sempre que a gente ficar com o coração dividido, aquela situação que Jesus Cristo disse, não podemos ter dois senhores, não podemos servir a dois deuses. Ou nós permitimos que a palavra do Senhor cresça livremente, sem espinhos, ou esses espinhos sufocarão a palavra. Jesus quer nos ensinar isso. Por isso que os judeus tiveram resistência para com Jesus Cristo. Por isso que tantas pessoas hoje resistem à pregação do Evangelho. O diabo, a carne
e o mundo. Só que Jesus vai dizer que houve um quarto solo. A semente caiu num quarto lugar. E Jesus chama esse solo de solo fértil. É aquele coração que realmente é sensível à palavra de Deus. É aquele coração que não quer se endurecer com seus ensinos. É aquele coração que não permite que os espinhos venham a sufocar. Jesus fala que esse coração, esse solo, a palavra ali cresce e produz fruto com abundância. Meu irmão, ainda que 3 vezes a palavra tenha ficado infrutífera, aquela quarta onde a palavra floresce, essa vale a pena. Ainda que a maior parte das pessoas rejeitem o evangelho, aqueles que recebem, esses fazem toda a diferença. Oh, meu irmão, que nós sejamos sempre esses do solo fértil. Que nós sejamos sempre esses que recebam a palavra com alegria. Jesus vai dizer que nesse caso há uma abundância. Mas eu queria que você percebesse um detalhe. A abundância que Jesus Cristo mostra, ela é decrescente. Então, 100, 60, 30 por 1. Existe aqui um ensino sobre como é que o evangelho ao longo dos séculos, que a igreja ao longo dos séculos, ela teria uma relação decrescente. Então, quando Pedro prega o evangelho em Atos, a Bíblia fala que 2.000 pessoas se converteram. Mais lá na frente fala sobre outras 3.000, outras 4.000. E chega uma hora que para de contar. Então, milhares e milhares se convertiam diante da pregação. 100 por 1. A Bíblia fala que quando Paulo chega numa cidade para pregar, as pessoas dizem assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. 100 por 1. Então a gente vê que aqueles que recebem produzem abundância. Mas com o passar do tempo, 60, 30 por 1. Com o passar dos séculos, as pessoas estão cada vez mais resistentes ao evangelho. Enquanto que no passado pregava-se o evangelho e havia diversas conversões, já pararam para perceber como é que é difícil alguém se converter hoje? O que nós estamos percebendo aí? Que a dispensação da igreja está chegando no seu final. O período de manifestação da igreja no mundo está cada vez mais perto do seu fim. Hoje, se você for pregar sobre assuntos banais, se você for um pregador stand-up, aquele pregador engraçado de contar piada, as pessoas param para te ouvir. Se for um pregador motivacional, um pregador coach, as pessoas param para te ouvir. Mas se você for um pregador bíblico, aquele pregador que chama ao arrependimento, que chama ao quebrantamento, que chama à mudança de vida, aquele pregador que fala sobre abandonar o mundo, de uma entrega total ao Senhor, tão somente pela certeza da eternidade, meus irmãos, percebem como mensagens assim, mais e mais as pessoas têm resistência de ouvir? Elas até falam que é assim que tem que pregar, mas elas não querem reagir a pregações dessa maneira. O que a gente está vendo? Que um dos mistérios do reino seria este: nem todos que ouvissem receberiam. A maior parte teria a tendência de resistir. Os judeus pensavam que quando viesse o reino, todos eles abraçariam o reino. Só que Jesus está mostrando que não é desse jeito. Então, entre aqueles que recebem, começa com uma abundância muito grande. Mas com o passar dos séculos, começa a haver um decréscimo. 100, 60, 30. Essa é uma das razões pelas quais nós vemos que estamos no final, estamos pertinho do fim da dispensação da igreja. Mais e mais as pessoas têm sido resistentes ao evangelho. Por isso que Jesus Cristo disse: porventura, quando voltar o Filho do Homem, achará fé na terra? Percebe que ele fala que a sua vinda seria marcada por uma apostasia? Não foi assim que o apóstolo Paulo falou? Que essas coisas não aconteceriam sem que primeiro se manifestasse o mistério da iniquidade? O filho da apostasia? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensinando por meio das dispensações como é que nós podemos enxergar o momento atual
e o momento futuro. Depois dessa parábola do semeador, Jesus vai trazer um outro mistério acerca do reino. Ele vai falar sobre a parábola do joio. E o que Jesus vai dizer sobre a parábola do joio? Ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a um campo, onde o dono do campo semeou trigo, semeou aquela planta que produz fruto, e um fruto necessário, um fruto agradável. Só que ele fala que enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e colocou joio naquele mesmo campo. O que o joio é? É uma planta muito parecida com o trigo. É uma planta que, quando cresce, você não sabe distinguir qual que é joio e qual que é trigo. Jesus está dizendo que o reino do céu seria assim. Haveria pessoas salvas e no meio dessas pessoas salvas surgiriam ímpios muito parecidos com os salvos. Aí os servos chegam do dono do campo e falam assim, Senhor, olha, o inimigo veio e colocou o joio no meio do trigo. Quer que a gente vá lá e tire o joio? Aí o dono do campo fala, não, porque pode ser que ao tirar o joio, vocês acabem tirando o trigo junto disso. Percebe aí? O joio é tão parecido com o trigo, tão parecido, que até as pessoas que trabalham com isso, elas poderiam se enganar. Aí, então, o Senhor da Seara fala, olha, deixe ao momento da ceifa. No momento da ceifa, quando surgirem os frutos, aí sim, vai dar para a gente saber o que é trigo e o que é joio. Jesus vai dizer que na consumação, quando os anjos vierem, eles então vão fazer essa ceifa. Eles vão tirar aqueles que produzem escândalos. Esses sim são os joios. E eles vão então guardar no celeiro os trigos, aqueles que produzem fruto. Esses sim são salvos. O que a gente pode dizer, meus irmãos? Observe aí um outro mistério. Nós vivemos uma época onde tem pessoas salvas e tem pessoas que professam salvação. São os joios no meio do trigo. Nós vivemos uma época onde todo mundo, de alguma maneira, quer dizer que pertence ao Senhor. Olha para as igrejas. Quantas e quantas pessoas existem nos halls de membros? Mas será que todos aqueles são verdadeiramente trigo? Jesus está dizendo que haveria um mistério. O joio seria plantado junto com o trigo. Meus irmãos, Jesus falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus ele reitera tanto isso que ele diz que naquele dia muitos dirão Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos diversos milagres. E Jesus dirá assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Percebe que é uma semelhança aqui? Os anjos, eles pegarão todos aqueles que produzem escândalos. Olha, algo importante para nós pensarmos. Houve um período que quando alguém dizia que era crente, quando alguém dizia que era evangélico, as pessoas percebiam mudança na vida dele. O seu jeito de falar era outro. O seu jeito de se comportar era outro. Sua relação com as coisas da vida era outra. Eu conheço uma situação de uma cidadezinha próxima daqui, há uns 20 anos, 30 anos, que havia um padre. E o padre, sem querer menosprezar a Igreja Católica, ele vivia dizendo para os seus fiéis para tomar cuidado com os crentes. Só que quando ele tinha um relógio para consertar, ele levava no relojoeiro que era crente. Aí os fiéis perguntaram, olha, se você assim tem essa resistência com os crentes, por que você só leva naquele relojoeiro que é crente? Aí o padre falava, porque ele é honesto. Ele faz o serviço direito. Percebe, meus irmãos? Isso daí era algo que era muito marcante no passado. Hoje em dia, o que a gente percebe? Que o joio ele está no meio do trigo de tal maneira
que dizer que é crente hoje parece que não está associado com transformação, não está associado com mudança. O crente quer contar piada imoral, o crente quer assistir programas imorais, o crente quer participar de atividades mundanas. É muito joio no meio do trigo, muito joio mesmo. Tem algo importante para a gente pensar acerca disso. Jesus falou que seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o que acontece no dilúvio? Noé e sua família entram na arca e ninguém percebe. Por que ninguém percebe? Naquele mundo, quantos que entraram na arca? Apenas 8 pessoas. A gente fica imaginando que o arrebatamento serão milhões e milhões de pessoas que serão arrebatadas. Talvez Jesus está dizendo que será como nos dias de Noé, onde Noé entrou na arca e ninguém percebeu, porque talvez não sejam tantas pessoas assim que serão arrebatadas. Para pensar nisso. A nossa igreja, ela tem no seu hall de membros 900 e poucos membros. E eu fico me perguntando se tem 900 e poucos salvos. Espero que sim. Mas será que nós não precisamos refletir acerca disso? Você precisa se perguntar: você é trigo ou é tão somente joio que está se enganando e enganando os outros? Olha para a sua vida. Seu caminhar, seu comportamento tem sido de trigo que produz fruto ou de joio que está associado com escândalo? Tem sede espiritual na sua vida? Lembra a parábola onde há aqueles que desprezam a palavra de Deus? Lembra do semeador, onde há aqueles que têm um coração duro, que no início recebe com alegria, mas a palavra não tem raiz? Lembra do espinho, aquelas pessoas que estão tão associadas com o mundo que a palavra está sendo sufocada? Cuidado, talvez você seja joio e está assim, como é que a gente pode dizer, anestesiado com essa situação. As parábolas aqui do capítulo 13 vão nos levar a refletir sobre essa realidade do reino. O Senhor vai nos mostrar uma terceira realidade. Ele vai dizer que é como uma massa que a mulher está fazendo e de repente ela coloca fermento nessa massa. Então o que acontece? A massa cresce bastante. Algo para a gente entender. Hoje em dia, quando a gente faz um bolo que a gente coloca fermento, ou um pão, a gente coloca numa forma. E porque coloca numa forma, então aquela massa cresce no formato da forma. Cresce bonita. Fica aquela coisa linda, né? Naquela época não existia forma. Então quando você colocava fermento na massa, a massa crescia disforme. A massa crescia deformada, sem forma. Meus irmãos, Jesus está dizendo que esse fermento não é algo bom. Detalhe, fermento na Bíblia está sempre associado com pecado, está associado com maus ensinos. Lembra que Jesus fala, guardai-vos do fermento dos fariseus? Lembra que o apóstolo Paulo fala, um pouquinho de fermento leveda toda a massa? Então, Jesus está dizendo que o reino dos céus começaria com uma massa pura. Só que então ela seria fermentada. Entraria o fermento dos maus ensinos. Entraria o fermento do pecado. E então, essa massa ela cresceria de uma maneira disforme. O que a gente vê hoje é uma igreja, no sentido geral, deformada, disforme. Parece que ela tem crescido muito, mas tem crescido sem uma forma clara do reino dos céus. Tem crescido deformada. Meu irmão, paremos para pensar nisso. Jesus está contando um mistério. Jesus está falando que ele chegou anunciando o reino dos céus e haveria muita resistência. E entre aqueles que abraçassem o reino dos céus, haveria muito engano. Será que não é essa a realidade que a gente está vivenciando hoje? Paremos para considerar isso. As parábolas dos mistérios do reino nos levam a perceber que, infelizmente, muitos têm se enganado acerca da eternidade. Muitos têm se enganado acerca da fé. Quero caminhar para o final, mostrar mais 2 parábolas acerca disso, para então nós encerrarmos.
Jesus fala sobre a parábola do grão de mostarda. E ele fala que o reino dos céus é como o grãozinho de mostarda. O grãozinho ele é realmente assim, como se fosse semente de coentro. É pequenininho. Só que o grão de mostarda, quando ele germina, aquela planta cresce tão grande que nós classificamos como hortaliça. Só que ela tem uma aparência de árvore. Ela chega a 2 metros de altura. É uma hortaliça, mas tem uma aparência de árvore, parece uma árvore pelo seu tamanho. E fala que as aves vêm e se aninham nos seus galhos. Vamos entender essa parábola? Então, o evangelho, ele começou pequeno. A pregação do evangelho começou com os discípulos. A Bíblia fala que ali havia cerca de 120 discípulos, né? No Pentecostes, Atos 2. E diz que desses 120, rapidamente chegou em 2.000, 3.000, 4.000, pararam de contar. Então, cresceu rápido. É um grão de mostarda. Só que aí diz que as aves vêm e fazem ninho. Essas aves podem representar duas coisas. Lembra que ainda há pouco, Jesus falou sobre a ave, as aves que vinham e engoliam a semente? Então, as aves ali representavam o maligno. Pensa nisso. Lá em Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho de ser uma árvore, e aquela árvore fazia com que as aves fizessem ninho, Daniel fala que as aves ali representavam as nações. Então, nessa parábola, pode ser uma das duas possibilidades. Ou o inimigo, ele acaba assim aproveitando o crescimento do grão de mostarda, o crescimento da igreja, para, por meio disso, trazer maus ensinos para alguns. Ou então, é um refrigério que o evangelho traz às nações. Veja, as duas possibilidades têm o seu valor. E as duas possibilidades têm o seu cumprimento. Nós sabemos que, infelizmente, o inimigo tem se aproveitado da expansão da igreja para, em alguns casos, trazer maus ensinos. Lembra que Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 4? Nos últimos, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha aí as aves. No crescimento da árvore, no crescimento do evangelho, as aves acabam se aproveitando de algumas situações para confundir as pessoas. Em alguns casos, realmente, o evangelho acaba oferecendo refrigério às nações. O que Jesus Cristo está nos ensinando? Está nos ensinando que tem alguns mistérios que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender. Coisas que no passado não haviam sido reveladas, mas que estão diante de nós hoje. Meus irmãos, Jesus vai ensinar, ou vai terminar esses ensinos, falando sobre a importância de valorizar. Então, primeiro ele fala sobre semeador, que haverá distinção. Fala sobre o joio, que há perigos. Fala sobre a mostarda e a massa fermentada, para mostrar que a expansão, essa expansão, alguns desvirtuarão. E ele termina, então, falando sobre as parábolas do tesouro perdido, ou do tesouro escondido, e da pérola de grande preço. E essas duas parábolas, Jesus quer ensinar sobre a importância de valorizar o reino, de valorizar o evangelho, de valorizar a busca por Deus. Jesus fala que havia um tesouro escondido. E uma pessoa encontrou o tesouro. E ela viu que o tesouro era tão importante que, por causa desse tesouro, ela vendeu tudo o que tinha e comprou todo o campo por causa do tesouro. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse tesouro que o mundo não valoriza, que o mundo não descobriu, que os judeus desprezaram, esse tesouro, ele é tão precioso que tudo que nós temos, não se compara com ele. É por isso que nós renunciamos a tudo por causa de Cristo. Renunciamos a tudo por causa do Evangelho. Aí fala que para ter esse tesouro, ele comprou todo o campo.
Tudo que estiver associado com a salvação, nós adquirimos por causa da salvação. Renúncia, renunciamos por causa da salvação. Entrega, entregamos pela salvação. Quebrantamento, nos quebrantamos pela salvação. Arrependimento, a gente compra o campo inteiro, tudo que estiver associado com o tesouro. Jesus, para mostrar a importância de valorizar o reino, ele fala ainda sobre a pérola escondida. Desculpe, a pérola preciosa. Fala sobre um homem que ele adquiria pérolas caras. Ele gostava de colecionar. Mas então ele encontrou uma que era superior a todas as outras. E em cima dessa pérola, ele vendeu tudo. Ele abriu mão de todas as outras pérolas e com alegria adquiriu aquela pérola especial. Olha, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, a salvação da nossa alma, é uma pérola que está acima de todas as outras. Nada se compara com aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Eu sei que neste mundo tem coisas que nos alegram, tem coisas que nós gostamos. Mas, meus irmãos, todas essas outras pérolas não se comparam com a salvação em Cristo Jesus. Jesus está nos ensinando isso para nós valorizarmos aquilo que Ele tem nos dado. Os judeus rejeitaram, os judeus desprezaram. Quando Pilatos coloca Cristo diante dos judeus e falam assim, quem é seu rei? Eles falam, não temos um rei que não seja César. Ora, nós precisamos entender que nós não podemos de maneira nenhuma trocar o Senhor Jesus por nada que este mundo oferece. Aí, então, eu termino com a última colocação que Jesus Cristo fez. E essa última colocação está aqui no finalzinho do capítulo, onde ele fala no versículo 51. Entendestes estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Depois de ensinar essas parábolas, ele fala, vocês entenderam? Vocês captaram? Pegaram a ideia? Os discípulos disseram sim. Ele fala, pois é, toda aquela pessoa que estuda a palavra, todo escriba versado no reino dos céus, é como um pai de família, que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, coisas que nós já conhecíamos e coisas que nós passamos a aprender agora. Meus irmãos, o estudo da palavra, nós reforçamos aquilo que nós já sabíamos. E nós, cada vez, aprendemos coisas novas, aprendemos coisas que antes nós nem imaginávamos. É assim o reino dos céus, é assim o estudo da palavra. Essas são as lições que nós podemos tirar dentro dessa perspectiva dispensacionalista. É a palavra do Senhor nos ensinando esse mistério do reino dos céus. Meus irmãos, que nós realmente nos disponhamos a ser o solo fértil, que recebe a palavra com alegria e que permite que ela germine, que ela cresça e que ela produza fruto com abundância. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela é tão rica. Obrigado pelos ensinos que nós podemos receber dela. Te suplico para que nessa tarde Tua palavra tenha tido lugar especial no coração dos que nos ouviram. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Carinhoso abraço, meus irmãos. Deus os abençoe. Amanhã à noite nós teremos a mocidade com o culto cantado. Domingo de manhã e domingo à noite, a pregação da palavra. E na próxima semana, mais lives para aprendermos do Senhor. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe.